Fala aí, seus bebês reborn, suave? Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma tela de menu. No caso não é bem uma tela, é esse exemplo aqui que eu quero fazer. Então a gente vai fazer uma câmera aqui, uma movimentação da câmera bem legal, que ela vai ficar olhando para o nosso spawn location, e quando o jogador pressionar o play, ele vai fazer essa animaçãozinha, e aí você vai poder jogar. E também é legal porque ele está contemplando quando o jogador morre. Se o jogador morrer, ele vai acabar voltando para o menu também. Então, ó, beleza, ele já voltou pro menu e isso aqui nós vamos fazer do zero, beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tamo junto e bora pro vídeo. Aqui de volta no Roblox Studio, eu vou começar criando a nossa UI ali do menu. Então vamos vir aqui em Starter de UI, vou criar um novo screen de UI e aqui eu já vou fazer algumas configurações. A primeira configuração que eu vou fazer, deixa eu subir isso daqui pra cá, e a primeira configuração que eu vou fazer vai ser ignorar esse GUI Inset aqui e eu também vou desmarcar essa opção de Reset on Spawn, beleza? Então aqui dentro o que eu vou fazer é criar um frame, que eu vou chamar de overlay, que eu vou utilizar depois na transição, e ele vai ocupar 100% da tela. Então vamos vir aqui, ó, vamos colocar 1 no size, e eu também vou deixar ele preto. Cadê? Vamos subir aqui, vou deixar ele preto, e ele vai ficar com a transparência de 1, beleza? Ele não vai aparecer nesse primeiro momento. Agora eu vou fazer também um botão, que é o botão de play do jogo. Então eu vou chamar ele aqui de play button, e eu vou colocar ele centralizado horizontalmente e aqui embaixo, né, verticalmente. Então vou até copiar esse anchor point aqui, vou jogar no position, e aí eu vou colocar só uma margenzinha para ele aqui. Não vou deixar 1, vou deixar 0.8. Acho que foi muito. 0.9. Acho que ele vai ficar aqui e vai ficar legal. Então agora vamos dar um tchan nele aqui. Vou vir aqui, vou trocar o background, colocar esse azulzinho ou verdinho. Acho que o azulzinho. Vou deixar esse azul. E aqui embaixo eu vou trocar a fonte. Então vamos trocar a fonte para Freedoka, vou chamar ele de play, play, assim, e aqui eu vou colocar o text scale, então vou colocar ele para ele ficar grandinho, vou colocar a fonte branca, e eu também vou colocar para ele a bordinha, então ele vai ficar com essa borda aqui. Também vou adicionar aqui dentro, para ficar mais legal, um corner, para ela ficar arredondada, e um stroke, então vou colocar aqui, ó, stroke, e aí o stroke aqui você precisa mudar para a borda, beleza? Então ele vai ficar desse jeito aqui. Então agora nós já temos esse botão e a nossa UI ela já está pronta. Então a gente já pode partir para o nosso código. Na verdade, antes de fazer o código, eu preciso colocar a posição da minha câmera. Então eu vou vir aqui em cima, eu vou criar uma parte. E cadê ela? Ela está aqui, eu vou colocar o size dela de 1. E agora é o seguinte, eu preciso saber para onde que ela está apontada, né? Porque é onde eu quero virar minha câmera. Vou clicar com o botão direito e vou escolher essa opção aqui, ó, Show Orientation Indicator. Ele vai me mostrar essa setinha para eu saber para onde ela está virada. Ela já está virada para o lugar certo. Eu só vou posicionar ela onde eu quero. Então vou subir ela um pouquinho assim, ó, para ter uma visão de cima, um pouquinho mais longe. Você pode fazer do jeito que você achar mais legal. Eu acho que eu vou fazer assim. E aí para entender para onde que a câmera tá, como que ela vai ficar, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a transparência dele como 1, ele vai ficar invisível. Vou apertar F, ó, e ele vai ficar tipo assim. Então ele vai ficar aqui e ele também vai ficar orbitando o nosso spawn aqui, beleza? Outras configurações que a gente precisa aqui é colocar anchor, para ela não cair, e também vou desabilitar todas as colisões dela. Então agora sim nós já temos a configuração, e aqui eu só vou trocar o nome para câmera, eu vou colocar câmera cam holder, pode ser. Então vai ser o nosso carinha aqui que vai ser responsável por posicionar a nossa câmera. Eu vou pegar exatamente essa posição aqui. Então vamos criar o nosso script. Vou vir aqui dentro do Starter Player, dentro do Starter Player Scripts, e eu vou criar um local script. E eu vou chamar ele de menu controller, beleza? E aqui eu vou precisar de 3 serviços. O primeiro vai ser o run service, então vou pegar aqui o run service, game get service, run service. Eu também vou pegar o nosso twin service, que eu vou utilizar para fazer a transição da tela. Então vou fazer aqui twin service, e eu também vou precisar do player. Então vou pegar players, game get service, players, beleza? E agora, o que eu preciso? Eu vou pegar o player, então vou pegar player aqui, players.localplayer. Eu também vou precisar da UI, então vou fazer de UI, e aqui eu vou pegar player.player de UI, e aí eu vou esperar wait for child, e aí eu vou chamar a minha UI, que eu chamei de screen de UI. Vou deixar screen de UI mesmo. E aqui eu também vou pegar as referências, tanto do play button, que está dentro da GUI.play button, e do overlay. Então overlay GUI.overlay. Beleza, então já tenho aqui essas variáveis aqui, e agora eu preciso pegar a câmera, o holder e o target, que seria o meu spawn location. Então vou fazer eles aqui embaixo. Vai ser o seguinte, local camera,
e eu vou pegar workspace.currentCamera, então já tenho ela aqui. E agora eu vou pegar o holder, o meu holder, vamos lá, igual, e aqui eu vou fazer o seguinte, workspace.camera holder, esse carinha daqui. Agora, o que eu preciso também é do meu spawn location, então eu vou fazer aqui local e eu vou chamar ele de target, que vai ser workspace spawn location, então eu já tenho eles aqui. Agora, para fazer a parte da órbita, eu vou precisar de algumas variáveis também. Então a primeira que eu vou precisar vai ser o offset, que é a distância que a câmera vai ficar lá do meu spawn location, e para pegar essa distância eu vou utilizar o holder.cframe.position, que é a posição dele, menos a posição do meu spawn location, que no caso seria o target.position. Então já tenho a distância aqui dele. Outra coisa que eu preciso é o raio, né, que ele vai ficar orbitando. Então eu vou fazer local radius igual a um vector3, vector3 new, e aí eu vou fazer o seguinte, offset, que é a distância que ele tá, no X, no Y eu não quero, porque eu vou manter a altura que ela tá, eu não vou mexer na altura, eu só vou mexer no X e no Z, beleza? Então basicamente é isso, e aqui eu vou colocar o magnitude, que aí ele vai me dar um valor inteiro. E aí o que eu vou fazer é pegar a altura, que é o height, que vai ser o offset Y, aí eu vou salvar ele separado, aqui o ângulo atual da minha câmera, e eu também vou precisar de mais duas, que seriam a velocidade de órbita da câmera, então eu vou fazer o seguinte, local, vou até colocar aqui embaixo, ó, local orbit, vou chamar ela de orbit speed, e aí isso aqui vai ser em graus, né? Então eu vou colocar aqui math.red, red assim, e aí eu vou dizer que ele tem 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai se movimentar 8 graus por segundo, beleza? Basicamente é isso. E eu também vou fazer aqui vou armazenar a conexão do meu run service, que aí você já vai entender o porquê que eu vou fazer isso, então já vou deixar ele aqui. Outras coisas importantes que nós precisamos aqui também. Eu preciso do character do humanoid e do humanoid root part. Então eu vou salvar isso daqui fora, né? Eu não vou já atribuir direto esses valores, você já vai entender o porquê. Então humanoid, e aqui eu vou chamar de root part, beleza? Então tô com essas três variáveis aqui. Agora sim nós já podemos começar a fazer o nosso código. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar quando o jogador ele entra no jogo. Então eu vou fazer o seguinte, player.character added, assim, então quando o jogador for adicionado, eu vou me conectar a essa função e eu vou criar uma função chamada onCharacterAdded, beleza? Mas pode acontecer do character já ter sido adicionado enquanto esse script já foi executado, então ele não vai pegar esse evento. Então eu vou fazer uma outra verificação aqui embaixo que é o seguinte, se já existir o character, ou seja, ele já foi adicionado quando esse script foi executado, eu vou chamar ele aqui embaixo também. Então vamos criar essa função, vou vir aqui, e agora eu vou fazer o seguinte, local function onCharacterAdded, passando o character, e aqui eu vou chamar só de char, porque character eu já tenho aqui em cima, e ele vai ser um model, beleza? E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou atribuir o character para o char, e aí eu vou pegar o humanoid, dentro do character eu sei que eu tenho ele, então eu vou fazer o seguinte, find first child of class, e aí eu sei que ele é o humanoid, e aí eu vou fazer o seguinte também, o root part vai ser o nosso character.primaryPart, beleza? Então basicamente é isso que eu preciso. E agora eu vou fazer a função de mostrar o menu. Então eu tenho que mostrar o menu aqui, eu vou chamar de show menu. Para fazer o menu é bem de boa. Então vamos lá, eu vou fazer ele aqui em cima, que vai ser local function show menu. Então essa vai ser a função responsável por configurar nossa câmera e também desabilitar os controles do jogador, porque eu não quero que ele ande, que ele pule, que ele faça nada enquanto ele está no menu principal. Ele só vai poder ver ali e vai ficar vendo a câmera girar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o comportamento da câmera, para que o jogador não possa dar zoom nem mexer a posição dela. Então eu vou fazer câmera.cameraType, que vai ser igual enum.cameraType.scriptable. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora a câmera só responde ao script. O jogador, nenhuma ação do jogador vai influenciar no comportamento da câmera. E outra coisa que eu quero fazer também é mudar a posição dela. Então eu vou fazer câmera.cframe, que vai ser igual ao holder, né? .cframe. Então basicamente é isso que eu preciso. Agora a minha câmera, se eu vier aqui e der play no jogo, ó, olha só o que vai acontecer. Ela já fica aqui, só que eu ainda consigo andar, consigo pular, e isso aqui não pode acontecer. Então vamos continuar aqui. Vamos vir aqui no menu de novo. E agora eu vou fazer o seguinte, overlay.background transparency, eu quero garantir que ele sempre seja 1, né, para ele começar sempre transparente. O play button, então vou fazer aqui, ó, play button.visible igual a verdadeiro, também quero garantir que o botão esteja visível e que a minha UI
também esteja visível, beleza? Basicamente é isso que eu preciso. E agora eu vou resetar os controles do jogador. E aí eu vou zerar a posição dele. Desculpa, eu vou zerar a velocidade e o jump height. E aí para fazer isso eu vou criar até uma outra função aqui, ó, que vai ser o seguinte: freeze, que vai ser local, opa, esqueci do function aqui, ó, que eu vou chamar ela de freeze, que ele vai fazer o seguinte: humanoid.walkspeed, humanoid.walkspeed, que vai ser igual a 0, e aqui ele já até me mostra, ó. Então vou tirar isso daqui, no caso aqui é jump height. Então ele vai ficar zeradinho aqui pra gente. Então vou até colocar ele aqui em cima, ó, freeze. Agora ele já não pode se mover mais, ó. Então agora eu tô tentando andar, tentando pular, e ele não faz nada. Beleza, já resolvemos isso aqui também. Agora vamos fazer a rotação da nossa câmera. Para fazer a rotação da câmera, eu vou precisar criar uma conexão aqui com run service. E aí foi por isso que eu guardei essa conexão aqui, ó, essa variável, porque eu quero garantir que apenas um run service seja executado por vez, para não ficar bugando ali e ter várias conexões abertas. Então, antes de começar a conexão, eu vou fazer o seguinte: se dentro do orbit, se existir um orbit, eu vou vir aqui e vou fazer orbit com disconnect. Então, eu vou desconectar esse evento que já está aberto. E aí sim, eu vou fazer um novo agora. Então, vai ser runService.renderStep. Então, a cada segundo ali, a cada frame, ele vai fazer essa verificação pra gente. E eu vou fazer aqui dentro mesmo para ficar mais fácil. Então, vou chamar de delta time. E agora eu vou fazer uma operação, que é o seguinte: eu vou pegar o ângulo atual, que ele sempre começa de 0, e aí eu vou somar o ângulo que ele já tem, que é o angle, mais a velocidade de órbita, que é nosso orbit speed, vezes o nosso delta time, beleza? Então ele vai fazer a cada, como eu disse, né, aqui em cima, nós temos 8, então a cada 1 segundo ele vai rotacionar 8 graus pra gente. Basicamente é isso que ele vai mudar. E aí eu vou calcular o x, que vai ser o math.cos, e vai ser angle, vezes o nosso raio, e aqui o local z, que vai ser o math.sin, assim, angle, vezes o nosso raio também. Então basicamente é isso que eu preciso. E agora eu vou criar a posição da câmera que eu quero. Então eu vou fazer position, que vai ser igual ao nosso target.position, mais vector3, new, e aqui eu vou passar o x, o height, que é a posição padrão, né, da câmera, quando eu pego ela aqui em cima da distância que ele está do nosso spawn location, e o z, que é calculado. Então aqui dentro eu só vou mudar o x e o z. O y ele vai permanecer o mesmo, porque eu não quero alterar a altura, só quero alterar a horizontal dela ali e a profundidade, né, no caso do x e o z. Basicamente é isso que eu preciso, e agora eu vou fazer o seguinte: câmera.cframe, e vai receber um novo cframe, então new, com o position e o target.position. E agora a nossa câmera ela já deve rodar, vamos ver. Ó, agora a nossa câmera já está rodando, tá com esse efeitinho bem legal. E aí se você quiser alterar a velocidade dela, é só você trocar aqui. Quanto maior esse número aqui, esse valor, então se eu colocar 20, por exemplo, ela vai rodar mais rápido. Então, ó, agora ela tá bem mais rapidinha, só que eu não gosto muito de deixar ele rápido, fica meio esquisito, dá uma tontura ali. Acho que até 4 vai ficar melhor, ó. Então vou deixar ele dessa forma aqui e o jogador ele vai ver ele aqui embaixo. E agora o que eu vou fazer é a ação para ele fazer o spawn de fato. E aí para fazer isso eu vou utilizar o nosso play button. Então aqui embaixo eu vou fazer play button.activated, que é o evento que a gente utiliza quando um botão é clicado, e ele vai ser executado uma única vez. Por isso que eu vou utilizar o once, porque quando ele clicou, ele não vai poder clicar novamente. Ele vai ter que esperar a transição acontecer e esse botão só vai ficar ativo novamente quando ele morrer e essa tela aparecer novamente. Então por isso que eu vou utilizar o once aqui. Eu vou fazer function e aqui dentro eu vou fazer o play button.visible igual a false. Então eu vou esconder o botão, vou desconectar a órbita, porque eu não quero que ele continue rotacionando. E aí eu vou criar uma outra função aqui que vai ser para a transição da tela, que é para tirar ela da posição que ela está hoje e ir para o jogador. Então eu vou chamar ela de transition, beleza? Então vamos ver isso daqui na prática, ó. O que vai acontecer? Vou tirar ela por enquanto. Vamos dar play no jogo. E agora, ó, ele está rotacionando. Cliquei. Ó, ele parou de rotacionar, mas a nossa câmera ainda está aqui, que é o que a gente precisa fazer na transição. Então vamos fazer a transição agora.
Antes de continuar esse vídeo maravilhoso, eu preciso dar os recados dos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. O primeiro recado que eu tenho pra você é sobre o nosso canal do Discord. Entra lá porque tá cheio de coisa legal. O segundo recado é sobre o meu curso, que já tá disponível na Udemy, confere aí o link na descrição. São 24 horas de conteúdo, ajuda o pai a pagar as contas. A nossa transição ela vai ser dividida em algumas etapas, então eu quero primeiro fazer escurecer a tela. Então vamos fazer isso, ó. Vou descomentar isso daqui e eu vou criar a função aqui em cima. Então, vou fazer local function transition, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escurecer a tela. Então, vou fazer toSurface, create, e aí para escurecer a tela, eu vou utilizar o meu overlay. Então, vou fazer overlay, e aqui eu vou passar a configuração do Twin. Então, vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou dizer que ele vai ter 1 segundo, e aqui eu vou preencher todas essas informações, porque, na verdade, eu só preciso dessa informação aqui, ó, porque eu quero colocar um delayzinho nela. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou colocar o easy style linear e num.direction easy direction in out. Aqui eu não quero repetir, então vou colocar 0, também não quero reveses, eu só quero o delay. E o delay aqui vai ser de meio segundo, beleza? Então ele vai demorar meio segundo para poder tocar essa animação. E agora o que eu vou fazer é trocar a propriedade que eu quero. No caso eu quero dar um efeito de zoom. Para fazer esse efeito eu vou utilizar o famoso FOV. Então eu vou fazer field of view. E aí eu vou passar um valor aqui de 40, por exemplo, para a gente testar. E aí eu vou dar play nessa animação. E agora, olha só o que vai acontecer. Vamos vir aqui. Na verdade, ó, me confundi, desculpa. Aqui, na verdade, é o background, né? Background transparency. E aqui vai ser 0. Então agora ele vai escurecer a tela pra gente. Vamos ver isso aqui na prática. Cliquei, ele esperou um tempinho, escureceu a tela. Beleza, então ele já está funcionando. Agora sim nós vamos fazer o FOV. E aí o FOV eu vou armazenar ele em uma variável, porque eu quero saber quando essa animação terminar. Então eu vou fazer FOV Twin, que vai ser o toSurface, create, e agora eu vou pegar a nossa câmera e eu vou copiar essas informações aqui, só para não demorar muito. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, ela vai ser 1 segundo, ela vai ser do tipo Sine, e eu vou colocar o Out, ou seja, ele vai aplicar esse efeito de Sine, que ele vai dar uma acelerada só no final da minha animação. E eu não preciso disso daqui mais. E agora sim, eu vou trocar o nosso Field of View. E aí eu vou passar ele para 40. E agora eu vou dar play nessa animação, só que eu não vou dar play aqui direto. Eu vou dar play aqui fora. FOV Twin Play. E aí eu vou esperar essa animação terminar. Então eu vou fazer FOV Twin.completed. E eu vou esperar ela terminar. Vou deixar 1 segundo com a tela escura e também com o zoom ativado. E aí depois eu vou resetar a minha câmera. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos ver como ele tá ficando agora, ó. Tá aqui, tá girando, vou clicar no play, ó. É exatamente isso que a gente quer. Então ele vai ficar 1 segundo com a tela completamente escura, depois ela vai voltar e ela já vai estar com a câmera normal, posicionamento padrão do Roblox. Então vamos vir aqui agora, depois do test.await, e eu vou resetar minha câmera. Para resetar a câmera eu vou fazer o seguinte, camera.cameraType, e eu sei que o padrão dela é o custom. Então eu vou vir camera type, custom, e agora eu preciso definir para ela o subject, no caso o alvo ali para onde ela vai estar apontando, né? No caso vai ser o nosso humanoide. Então vou vir aqui, camera, subject, humanoide, e aqui eu vou também resetar o nosso field of view. Então field of view, o padrão do Roblox é 70, beleza? Se você quiser ver essas informações, ó, olha só, ele vai até mostrar pra gente, ó. Então vamos vir, vamos dar play. Voltei, ó, esperei 1 segundo e ele não vai me mostrar porque eu tô com a tela escura, né? Então vamos terminar isso daqui primeiro, acho que vai ser mais fácil. Então vamos vir aqui e agora eu vou fazer o hide. Então vamos vir aqui, ó, hide overlay, para ele esconder o nosso overlay. E aí eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que agora em vez de ser 0 vai ser 1. Então eu vou até copiar isso daqui, ó. Vamos copiar, vou jogar ele para cá, só que agora eu quero salvar a informação que tá aqui. Então eu quero saber quando ele termina a minha animação. Então aqui eu nem vou precisar dessas informações, eu só vou dizer que ela vai demorar 0.2 segundos. E aqui vai ser 1. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou dar play no jogo. Vamos vir. Ó, escureceu, esperou 1 segundo e voltou. Então agora ó, eu já consigo mexer minha câmera novamente. Então ele já tá aqui, ó, consigo dar zoom. Beleza, só que eu não consigo andar. Porque o jogador ele tá zerado. Tanto a posição, tanto a velocidade, quanto o pulo. Então a gente precisa resolver isso também. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos vir aqui. Vou tirar isso daqui, ó. Vou fazer hide overlay. Dois pontos play, então ele vai tocar a animação aqui. Eu vou fazer hide overlay, ponto completed, vou esperar ele terminar. E aí sim, eu vou fazer o seguinte,
de UI.enable, que é a UI do menu, eu vou desabilitar ela. E eu também vou voltar as informações do jogador. Então aqui, se eu tenho o freeze, eu vou ter o unfreeze, para ele poder voltar a correr. Então eu vou fazer unfreeze, assim. E eu sei que a velocidade padrão do jogador é 16 e o pulo é 7.2. Mas aí você pode mudar de acordo com o seu jogo, tá? E aí eu vou vir aqui embaixo e eu vou fazer unfreeze. Basicamente é isso que eu preciso fazer, por enquanto. Então vamos dar play no jogo e vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele já tá aqui, beleza, não consigo andar, não consigo pular. Dei play no jogo, ele vai fazer o spawn pra gente. Beleza, agora eu já tô aqui com o jogo. E aí se eu morrer, olha só o que vai acontecer agora. Morri, ele vai esperar. E aí ele vai voltar pro menu. Por que ele vai voltar pro menu? Porque eu estou escutando o evento do Character Edit. Então agora eu já tenho esse loop aqui e sempre que o jogador morrer, ele vai voltar lá pro menu. Então isso aqui é bem legal porque você vai poder utilizar sempre que você quiser, por causa desse evento aqui, ó, que eu estou ouvindo, que é o Character Edit. Então se eu vier aqui, ó, no Character Edit e colocar um print, ó, menu ativado. Vamos ver quando isso vai acontecer, ó. Menu tá ativado, porque ele entrou no jogo a primeira vez. Então vamos começar. Ó, ele entrou, beleza, tá aqui certinho. E agora eu vou morrer. Resetei o personagem, ele vai cair, beleza? E aí quando ele voltar e ser adicionado de novo, ele é disparado novamente. Então eu só configuro uma única vez, mas ele consegue atender nesses dois casos. Tanto a parte quando o jogador entra a primeira vez, mas também se ele morrer e voltar, porque eu estou me baseando no evento do Character Edit. Para esse vídeo era isso, meu queridão. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Utilize esse tipo de menu dentro dos seus jogos. O código vai estar disponível lá no Discord para você usar como quiser. Também não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo.